Bom, telespectadores, vários setores da economia do mundo estão passando por um processo de disrupção. A mobilidade urbana é um dos temas principais quando se fala desse tema. Nós estamos aqui na WTM com o sócio fundador da Mobility, que é o Oscar Kedor, que é um querido nosso amigo aqui. Oscar, obrigado por nos visitar aqui. Muito obrigado, Otávio. Um prazer participar aqui do programa. E a Mobility, ela está sempre à frente, na vanguarda, quando se fala em locação de veículos, não só aqui no mercado interno, mas também, principalmente, fora do nosso país. Como é que foi desenvolver essa capacitação junto aos profissionais, aos agentes de viagens, do futuro da mobilidade, quando se fala em locação de veículos, Oscar? A gente criou a Mobility há 19 anos agora e naturalmente num ambiente muito mais offline do que hoje. E na época, quando a gente criou a Mobility, a gente se preocupou já de colocar componentes de facilidade para o cliente, para todas as dificuldades que na época a gente tinha com vouchers impressos, carbonados na época. A gente transformou já vendo as oportunidades de, na época, 19 anos atrás, mandar um e-voucher era, na visão das locadoras, muito arriscado. Hoje não existe mais locadora que não trabalha com e-voucher. Então, na essência, a Mobility sempre procurou essa questão da inovação. Agora, com essa campanha que nós começamos ano passado, a gente realmente está agora tentando entender, estudar o que vai acontecer no futuro. Qual que é a disrupção da locação? Como que as locadoras vão ter que se transformar e como nós, como plataforma que conectam os clientes com as locadoras, como que a gente pode contribuir nesse setor. Essa foi a maior motivação para vocês criarem a campanha? Então. Na verdade, a motivação principal é fidelizar clientes. Então, uma campanha regular dá uma chancela de inovação junto aos clientes para que os clientes entendam valor na nossa relação. Fora isso, no momento que a gente investiga melhor esse mercado, a gente identifica várias oportunidades, como a gente pode melhorar os nossos processos, mas também novas oportunidades de negócio. Como foi desenvolvida a campanha? Como é que foram escolhidos os vencedores que participaram dessa viagem de experiência ao Vale do Silício? Nós tivemos um engajamento de mais ou menos 900 agentes de viagem que participaram regularmente durante 13 semanas, assistindo ou lendo comentários em nosso blog, e eles tinham que responder questionários, quiz, tinham que naturalmente fazer reservas, e os melhor qualificados tinham que participar também com uma redação e sair um pouco deles e tentar visualizar como que seria o mercado de locação em 20 anos. Dessas redações saíram 6 ganhadores que foram para o Vale do Silício, presenteados com uma viagem bastante interessante, bem rica, envolvendo locadoras, empresas de inovação e entendendo um pouco melhor como é que o Vale do Silício funciona. Então foi uma ideia, assim, eu diria que com um princípio bem básico, mas com o futuro daquilo que vai acontecer no mundo e propiciando até em toda a cadeia da movimentação e da mobilidade no mundo e o que vai acontecer aqui no Brasil. Tecnicamente, é até uma brincadeira, uma lida com humor, com o futuro não existe. E o futuro é feito de momentos de presença, de presente, onde nós, participando dessa evolução, nós vamos desenhando o futuro. A participação da Mobility nesse segmento, olhando um pouco como que no Vale do Silício está se vendo mobilidade, naturalmente não é a realidade aqui. Então isso é interessante também olhar que depende da visão de um cliente com 60 anos, naturalmente tem uma outra visão de serviço e inovação do que um cliente que acabou de entrar no mercado, com 18, 19 anos, que está alugando seu carro pela primeira vez. Então, esse futuro vai ser diferente para cada nicho de cliente. E essa é uma preocupação nossa também. Uma pergunta que vem sempre à tona, Oscar, é como é que vai ser a economia compartilhada? E como será o setor de rent a car nos próximos anos? Pela sua experiência, quais serão as principais mudanças?
Olha, muita gente que não está no mercado de mobilidade vai entrar, certamente. A gente há 5 anos não considerava a presença do Uber dessa forma maciça como ele hoje faz parte da nossa vida. Da mesma forma como tecnologias como o Waze ou o Google Maps. Mas também, hoje de manhã eu peguei um patinete. Tenho usado de vez em quando nesse conceito de poucas distâncias. Então, há 2 anos atrás eu não consideraria estar andando em São Paulo com um patinete. Então, muitas empresas vão entrar, mas também muitas empresas vão sair das locadoras. Talvez isso seja uma realidade. Locadoras mais presentes, mais interativas, vão certamente participar desse movimento. Mas locadoras que não acompanham as necessidades que os clientes pedem, provavelmente vão desaparecer. Mas uma coisa é certa, a disrupção da mobilidade é a grande disrupção. Talvez não seja ainda tão ciente para o cidadão comum que a disrupção da mobilidade vai movimentar trilhões de dólares. É um grande movimento. Então o que a gente está vendo hoje é só a base da pirâmide. Ainda vem muito pela frente. Só que o nosso mercado, por acaso, e eu fico feliz com isso, o mercado de locação de carro vai ser o grande ganhador. Essa é a nossa aposta. Quando a gente fala do mercado aqui do Brasil, qual que é a sua percepção para os próximos anos? Bom, o mercado brasileiro é muito atrasado. Imaturo ainda, imatura quando se fala em locação de veículos, mas quando se chega a alguma novidade, a absorção é muito rápida. Exatamente, é isso que eu queria dizer. A gente está muitos anos para trás, só que talvez por uma característica do brasileiro, algum mix de DNA que é bem sucedido, a gente tem uma questão de lida de criatividade com escassez, que faz o brasileiro se adaptar muito rápido. Isso acaba sendo um case no mundo. Então, as oportunidades que vêm pela frente, com a falta de infraestrutura que a gente tem, e o Brasil, espero, entrando num processo de destravamento, que a gente tem falado bastante dessa questão, que o Brasil está travado há muitos anos. Então, destravando infraestrutura, destravando tecnologia, o brasileiro vai correr muito mais rápido e talvez recuperar algumas posições aí no ranking. Oscar, pela experiência que vocês têm hoje, da satisfação dos clientes que fazem as locações dos veículos em outros países, como é que é o trabalho da Mobility em trazer aqui para o Brasil o turista, quando chega de negócios ou a lazer, ter um bom serviço prestado aqui no Brasil também? Bom, a gente tem visto que o Brasil, que tem ocupado um ranking muito inferior, né, o número de turistas estrangeiros aqui no Brasil é muito pequeno. Mas então você tem sabe... um potencial enorme para crescer. Você imagina. Então, isso ainda não nos coloca num foco, não é um ponto de atenção ainda da Mobility. A gente ainda tem demandas para vender mais aqui no mercado doméstico para brasileiros e vender também para sul-americanos que estão viajando para fora, que ainda a gente entende ali um grande potencial de mercado. Mas, sem dúvida, o número de estrangeiros vindo para o Brasil, nós aqui como experts no segmento no Brasil, sem dúvida é um ponto de atenção para a gente explorar no futuro. O importante é nós sabermos e passarmos para os telespectadores, Oscar, que o futuro do Rent-A-Car, a Mobility já está preocupada hoje aqui no presente. Exatamente. O nome da nossa campanha é justamente Futuro Rent-A-Car, focado em agentes de viagem que querem se capacitar, querem entender, querem participar, porque a gente acredita que o número de agentes de viagem, ao contrário do que se imagina ou se imaginava no passado, tende a crescer cada vez mais. É uma tendência que está acontecendo nos Estados Unidos e que a gente tem percebido aqui. Então, capacitar o agente de viagem para vender melhor num produto de nicho que é o nosso, é a nossa prioridade. Capacite-se, entre no site www.mobility.com.br para saber todas as informações de como ter essa experiência e trazer um produto novo para os seus clientes. Nós conversamos com Oscar Kedor, que é o sócio fundador da Mobility. Obrigado, Oscar. Obrigado, Otávio. Um prazer estar aqui com você.